Olá, amigos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem? Tudo bem, tudo possivelmente bem. O Roberto de Toledo escreveu um livro com o nome A História de São Paulo. É um livro que foi publicado alguns anos atrás. Eu não o li completamente. Um pedacinho do livro, um excerto dessa obra, fala sobre coisas interessantes, das quais não posso dizer de uma vez só, por limitação de tempo. O Toledo fala que 1918 foi no Brasil, e especialmente em São Paulo, o ano dos 4 GS: geada, gafanhotos, guerra e gripe. A geada devastou plantações de café, a praga de gafanhotos completou a devastação. A guerra na Europa inaugurou nesse ano a participação brasileira, ainda que modesta. Para fechar a conta das desgraças, recebemos por cortesia dos navios que chegavam a nossos portos a visita da gripe, chamada de espanhola, que corria o mundo. O Rio de Janeiro, amigos, foi em meados de outubro a oportunidade para exibir aspecto desolador. Até as farmácias fechavam por falta de funcionários sãos. Nos cemitérios escasseavam coveiros e caixões eram depositados no chão. Em Santos, uma semana após o primeiro caso, os infectados eram 4.000. Em São Paulo, um hóspede carioca do Hotel do Oeste, no Largo do São Bento, foi diagnosticado com a doença no dia 9 de outubro, em primeiro caso. No dia 16, havia 29, no dia 23, 1.144 e no dia 4 de novembro, 7.786. São Paulo contava com cerca de 550 mil habitantes, o Rio de Janeiro 1 milhão e o Brasil 30 milhões. Nos últimos dias de outubro, São Paulo igualava-se ao Rio, no aspecto desolador. Boa parte do comércio fechara as portas, fosse por falta de fregueses, fosse de funcionários. O jornal A Gazeta observava, no dia 23 de outubro, que o elemento feminino sumira das ruas. Não existe há vários dias o footing que emprestava ao centro de nossa urbis, das 16 às 18 horas, um aspecto encantador, cheio de carinhas risonhas, deliciosas de graça e de beleza. A letalidade no início era baixa, apontava o jornal. O estado de São Paulo, no dia 19, fazer pouco do problema, chamando a época de uma oportunidade para logo tudo passar. Basta, como resistência à moléstia, tomar com rigor as poucas e fáceis precauções aconselhadas pelos médicos da cidade. Quanto ao resto, não se preocupe. Não se preocupar em falar do morto ou do morbo o menos possível, procurando manter em redor uma atmosfera de tranquilidade e de confiança. O autor da História de São Paulo diz no final deste excerto que estou publicando do livro que eu disse que não li. Ele fala assim: luzes foram neles depositadas às pressas para tornar passíveis os enterros à noite, falando dos cemitérios. Uma vala comum, aberta no cemitério do Brás, recebeu 237 corpos antes e mais 100 depois, 100 caixões. Na maioria, vieram do hospital improvisado na hospedaria dos imigrantes, onde foi internada grande parte da população pobre. Nos bairros populares, mais que a doença, temia-se a hospedaria dos imigrantes. Espalhava-se que ali se aplicava o chá da meia-noite para apressar a ida dos pacientes desta para o que chamava de melhor. A 19 de dezembro declarou-se encerrada a epidemia, depois de 66 dias. Na conta oficial, 116.777 pessoas foram infectadas na cidade e 5.331 morreram. Cálculos extraoficiais
fazem o número de infectados avançar até 350 mil, o que corresponderia a 2/3 dos habitantes. É evidente que isto, na época, foi chamado de peste. A peste, contada por Roberto de Toledo, diz que essa situação ela tem uma semelhança muito grande com o que está ocorrendo agora. Mas, na época, a cidade, o país, o Brasil, não tinha tantos líderes formados em faculdades, digo eu. Os que se formam nas faculdades hoje são quase todos comunistas. Perdoem se vocês não podem mais nem ouvir este termo. Se formou em faculdade, pode contar. É um comunista a mais, porque os professores são importados dos grandes centros das universidades federais. E estes são todos com o pedigree exatamente igual a de Luiz Inácio da Silva, que além de bêbado, era ladrão. E, para deixar tudo muito pior, hoje a justiça brasileira está soltando os presos alegando que eles vão ficar pior dentro dos presídios. Claro, isso é uma forma de queimar a baixa das estatísticas que o bom ministro Moro vinha trazendo. Hoje é importante pensar muito sobre o que você lê, sobre o que você aprende e sobre o que você vê. Existe nos meios de comunicação uma espécie de mentira explícita das quais eu não sou um abnegado ou um inteligente divulgador. Eu sou apenas aquele cidadão que gostaria de entender por quais motivos a gripe espanhola não tinha tanta briga. E hoje, esse tal de coronavírus, um vírus que nasceu e engordou dentro da China, ele está causando problema logo nos territórios mais capitalistas de todo o mundo. Aonde tem muita gente da esquerda, também aconteceu muita morte, sim. Só que a diferença é que no Brasil está havendo assim uma intriga muito grande. E no meio dessa intriga está a imprensa, a mídia, as TVs, muitas emissoras de rádio, muitos jornais, muitos sites, todos eles brigando a favor de um contra o outro. O jornalismo puro, ele tem opinião que fixa a decisão e tem também o noticiário, que é isento e que deve ter o equilíbrio. Cuidado com o que você ouve, vê ou fala. A informação, ela está contaminada por um vírus muito pior do que este C-19 que veio da China. China que está fazendo tudo, até máscaras estão vindo da China. Coisa que aqui em Rio do Sul, muitas costureiras fazem de graça. Estamos importando máscaras da China porque, em quantidade grande, ninguém quer produzir. Interessante, né? A desindustrialização do Brasil é a farra da industrialização da China, que tem dinheiro de monte, até para comprar, em contratos de gaveta, a participação na TV Bandeirantes e na TV Globo. Eu volto logo mais.